Depois de ter começado bem o ano vencendo sim a fraca Ponte Preta por 3-0 pela primeira partida do Corinthians no ano e pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians agora na segunda rodada encontra a sua primeira derrota no ano, também por 3-0, agora fora de casa, contra o Bragantino, ou seja, o primeiro time que o Corinthians pegou aí da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, um primeiro time um pouco melhorzinho, já sofreu a sua primeira derrota, tudo bem que estava com o time todo reserva praticamente, mas ainda assim não é desculpa para perder tão mal assim o jogo, não jogar nada. E enfim, vamos falar sobre esse jogo aí tenebroso do Corinthians, que perdeu por 3-0 do Bragantino, com direito a 2 gols do rapaz aí, John, que está prestes a sair do Bragantino para o Zenit, aí um spoiler do próximo vídeo, inclusive, do Fute Moves, beleza? Fala galera do Penafute, eu sou o Gus, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, tá? Eu não consegui fazer vídeo do primeiro jogo do Corinthians, pela vitória por 3-0 contra a Ponte Preta, da correria aí do dia a dia e tudo mais, mas estou aqui depois desse belíssimo jogo por parte do Bragantino, obviamente, para falar um pouquinho sobre esse jogo, Eu vou começar aqui pelas escalações, O Corinthians que veio bem modificado, tudo bem, veio com o Hugo, que ainda quase que não foi pro jogo, tá? Agora não sei se é por conta de lesão, mas estava aí uma dúvida do Hugo ir pro jogo ou não. Kaká na lateral direita, já começou por aí, João Pedro, Gabriel Paulista fazendo a sua estreia, Hugo na lateral. Vamos falar desse rapaz aqui, ó. Avenida Hugo Farias. Bahia, Charles, Dieguinho, Vitinho, Pedro Raul e o Guinegão, O Gui Big Black, Aí no ataque do Corinthians. E o Bragantino veio, vamos lá também ser justos, ao Corinthians, vamos dizer assim, enfim, não é desculpa, tá galera, mas vamos lá. O Bragantino, na minha opinião, eu não sei qual que é o time absolutamente titular do Bragantino, mas eu acredito que o Bragantino veio, se não todo titular, 70% titular pelo menos aí, tá? E do Corinthians, os únicos titulares aí que são geralmente, que começaram o jogo de hoje é o Hugo e na verdade o cara que chegou agora, que acredito que seja titular no decorrer do ano, que é o Gabriel Paulista, porque Hugo, João Pedro, Kaká, Bahia, Dieguinho, Guinegão, Pedro Raul, Vitinho, tudo reserva. Então o time aí com um titular da temporada passada e um que acabou de chegar, que tem tudo para ser titular durante o ano, mas enfim, Então o Corinthians totalmente mexido e um Bragantino que, na minha opinião, completo, ou se não 70% completo, tá? Não é desculpa, repetindo aqui, mas vamos lá. O Corinthians começou o jogo bem assim, truncado, bem de cara mesmo de começo de temporada, tá? Um jogo bem truncadinho, com pouca qualidade na criação. O Corinthians que tinha zero qualidade na criação, com o Bahia, com o Charles, que o Charles não é nada criativo, não. O Charles é um jogador bem burocrático, que o forte dele, que ainda não é tão forte assim, é a marcação, nada muito mais que isso. O Dieguinho que tem um pouco mais de motorzinho ali e tal, um motorzinho no sentido assim, que tem velocidade e tal, tem um pouquinho de condução e tal, ele consegue puxar bastante jogada, E o Guinegão, que ele não é um cara tipo igual o Pedro Raul, por exemplo, ele já corre um pouco mais, ataca um pouco mais o espaço, mas também não é nada comparado ao Yuri Alberto, por exemplo, que é o nosso cara aí que tem essa característica mais forte, e o Vitinho, que tem um pouco mais também desse arranque e tal, pra levar a jogada e tal. Chegou num 4-4-2. E se eu pegar aqui, se você ver aqui a arte aqui do deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Do SofaScore. Claro que é assim, galera? Eu sei, tá? Que não é bem assim que funciona, tá? Mas assim, se você pegar aqui, vou jogar pra vocês aqui. A formação do Corinthians, olha isso aqui. É até engraçado de ver, Tipo, você fica, caralho, que essa avenidona aqui no meio de campo aqui, Mas obviamente que no... Cara, essa tudo aqui. Obviamente que no decorrer do jogo não é exatamente isso aqui, Mas olha essa espação aqui, no meio de campo. Essa foi a formação do Corinthians, tá? Enfim. Formação inicial, tá? Eu sei que no
decorrer do jogo, a disposição dos jogadores e tudo mais é diferente. Mas enfim, começou dessa forma o Corinthians, tá? Já começou levando vários sustos, né? Inclusive alguns erros de saída de bola e do Tchoka, né? Que inclusive no intervalo saiu, acho que foi no intervalo que o Tchoka saiu, se eu não me engano. Assim, basicamente, o que eu percebi no jogo em questão de mudanças, tá? Quem foi fazendo cagada, o Dorival foi tirando, tá? Com exceção do Kaká. Que é bem cagado, mas enfim, vamos lá. A Corinthians começou levando sustos, né? Assim, o Bragantino apertando a saída de bola do Corinthians. Corinthians, como diz, com pouca qualidade para sair jogando, não tinha jogadores com essa qualidade, não tinha o Garro, não tinha o Bidon, que tava no banco, não tinha o Carrilho, que também tava no banco, que entrou depois, né? Então não tinha esses jogadores que tinham essa qualidade, né? E na zaga também, né? A gente tem o Tchoka, o Gabriel Paulista tá chegando agora. O Kaká também, que não tem muito, né, isso daí. E assim, o que eu vi no primeiro tempo, tá? O jogo muito concentrado, principalmente em Kaká e João Pedro. Naquela área do campo do Corinthians, que é na lateral direita ali. Por quê? O Corinthians não conseguia sair. Então o jogo ficava muito tocando entre os zagueiros ali, né, na área defensiva, né, tentando alguma bola um pouco mais longa, mas não conseguia sair jogando, não conseguia criar o Corinthians, né. Tanto que no primeiro tempo o Corinthians chegou lá no ataque, ó, vou puxar aqui os números para vocês. O Corinthians no primeiro tempo deu 3 finalizações só, e o Bragantino deu 7, né, o Bragantino que teve mais posse de bola durante todo o jogo, praticamente, tá. Não, minto. No primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians teve um pouco mais, mas teve um pouco mais depois que sofreu o segundo gol, tá? Que tentou um pouco mais, enfim, mas até o segundo gol que saiu no minuto 57, ou seja, uns 15 minutos quase 15 minutos de segundo tempo, que aí o Corinthians começou a tentar jogar um pouco mais e o Bragantino deu a bola pro Corinthians, né? Inclusive. Mas enfim, vamos voltar pro primeiro tempo aqui. Primeiro tempo, o Bragantino marcando bem em cima do Corinthians, o Corinthians não conseguindo sair. Erro de bola e tal. 35 minutos, o John consegue pegar uma bola na lateral direita ali, né? Eu acho que ele tentou cruzar, tá? Só que o Sacha, né? Não conseguiu chegar na bola e a bola foi direto pro gol e o Hugo não conseguiu pegar. Primeiro gol do Bragantino com o gol do John aí, então jogada no Kaká, né? Jogada em cima do Kaká e do Tchoka ali, que estavam o Tchoka, que era o zagueiro pelo lado direito. E o primeiro gol do Bragantino, né? E aí, o Corinthians ainda não conseguindo sair, o Bragantino dando mais susto pro Corinthians, chegando ao ataque de novo, e por aí acaba o primeiro tempo, né? Enfim, mas assim, primeiro tempo todo do Bragantino, tá? Segundo tempo, no intervalo, o Corinthians fez 2 mudanças, se eu não me engano, que foram as entradas de Bidon e o Carrillo. Aí o Mateuzinho também entrou, né? Então saiu o João Pedro, que fez cagada, ele fez cagada num quase gol do Bragantino. E na minha opinião, deveria ter tirado o Kaká, tá? Pra entrada do Mateuzinho. Ele preferiu tirar o João Pedro. Aí o Kaká saiu da lateral, foi pra zaga e o Mateuzinho entrou na lateral direita. Aí saiu o Pedro Raul, que assim, ficou totalmente anulado no primeiro tempo, tá? Não conseguiu. Porque assim, cara, o Pedro Raul, o que eu acho do Pedro Raul, tá? Eu não acho ele horrível, tá? Eu acho que ele tem uma característica muito específica, que é um jogador pivô, tá? Alto. Então assim, é um jogador muito específico. Tá? E o Corinthians, a gente sabe que o jogo do Corinthians não é pra ele, tá? É um jogo que geralmente vai jogar a bola nas costas do zagueiro, vai botar pra correr e tal, e assim, se você coloca o Pedro Raul e não faz jogadas que é pra tocar a bola, chegar por dentro, tocar a bola no pé dele pra ele segurar e avançar os pontas, né, avançar os jogadores mais de velocidade, enfim, ou tentar a bola, cruzamento dentro da área pra ele toda hora, não fizer esse tipo de jogada, ele não vai conseguir contribuir muito, né? Então não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. Saiu. E também saiu o Bahia também, que pra mim, eu quase não vi o Bahia em campo aí no primeiro tempo, né, particularmente. E entrou o Bidon, né, pra dar mais qualidade na saída de bola. E aí com a saída do Pedro Raul, né, quem ficou mais avançado como centroavante foi o Guinegão, né, e o Vitinho e o Dieguinho jogando um pouco mais aberto também, tá? Alguns momentos ali. Beleza, o Corinthians até no começo do jogo, no começo do segundo tempo, até teve uma boa chance até com o lance do Breno Bidon, só que o Guinegão não conseguiu chegar na bola, não conseguiu, né, tocar ali para fazer o gol, tá? E aí com aproximadamente 15 minutos, conforme eu falei, mais um gol do John, num lance de contra-ataque, porque já nesse período do jogo, ainda com 1-0,
o Bragantino já estava um pouco mais recuado e esperando o Corinthians, né, atacar. Porque sabia que o Corinthians não tinha muita qualidade assim de passe, né, de achada de bola. Então fechou um pouco mais o seu time e saiu no contra-ataque. E aí que entra esse cara aqui, Avenida Hugo Farias, tá? Eu não lembro agora o jogador. Deixa eu ver se eu acho aqui no Twitter. Também não sei se pode dar BO aqui no vídeo, tá? Espero que não. Deixa eu ver se eu acho primeiro o segundo gol do Bragantino, do John. Tem um rapaz aqui que eu acredito que seja o lateral direito dos caras, tá? Que é o Hurtado? Não, acho que foi esse Lucas Barbosa, o L Barbosa aqui. Acho que foi ele que pegou a bola, mas saiu. Que saiu, ninguém pegou o cara, tá? Saiu pra cima do Hugo e tal. Vou ver se eu acho aqui. Tô vendo o... aqui é o segundo, é o lance já mais no final lá. Queria achar o lance do seu... Aqui, ó. Esse aqui é o lance. Eu vou tirar aqui o... Eu espero que esse breve áudio que saiu aí não dê BO, tá? Então, vamos lá. Vou jogar aqui na tela pra vocês. Ao vivo aqui, tá? Não peguei antes o vídeo de fato, tá? Podia ter preparado um pouco antes aqui, mas não deu. Tô jogando aqui na tela pra vocês. Vamos lá. Espero que dê pra ver um pouquinho aqui do lance que começou aqui, ó. Tá? Ó o Hugo aqui, ó. Não pegou o cara, ó. Ó. Aí a bola nas costas de quem? Do Kaká. Não conseguiu pegar. Gol do Bragantino, tá? Espero muito que não dê nada de direitos aí, enfim. Gol do Bragantino, segundo gol do John, tá? Então, assim, o Hugo, cara, ele é assim, muita gente, eu lembro da época que falavam, o Hugo, ele é um jogador que ele não é, ele realmente não apoia muito no ataque, mas ele defende. Realmente ele defende, imagina se ele não defendesse, né? E se eu não me engano, logo depois desse lance, o Hugo saiu, deixa eu confirmar aqui, tá? Foi bem logo depois, porque ó, o gol do John foi aos 57 minutos, né? Eu tô aqui na minutagem do SofaScore. E o Hugo saiu aos 64, então assim, saiu com menos de 10 minutos depois pra entrada do Bidu. Na minha opinião, eu até esqueci de falar, no intervalo, eu via mais a necessidade de, assim, não que eu era a favor da continuidade do Kaká no jogo, mas eu era mais a favor da manutenção do Kaká na lateral direita e a entrada do Bidu no lugar do Hugo, do que a entrada, assim, já logo do Mateuzinho, tá? Eu teria feito diferente aqui, claro, agora é fácil falar, né, tudo bem, mas enfim, minha opinião de fato, que eu pensei na hora do intervalo ficaria, eu já teria tirado o Hugo primeiro e entrado com o Bidu ao invés do Mateuzinho, né? Claro que desse pra entrar com os dois de uma vez, mas assim, a necessidade maior pra mim era a saída do Hugo do que a saída a entrada do Bidu no lugar do Hugo do que a entrada do Mateuzinho no lugar de alguém lá, enfim, tá? E também junto com o Bidu entrou o Iroberto, que entrou desespero, 2-0, né? Agora tem que fazer alguma coisa pra tentar aqui, né? Fazer alguma coisa aqui. Aí entrou o Iroberto e saiu o Charles, né? Então o Kaká se manteve em campo aí, infelizmente, pro desespero dos corintianos. E aí no primeiro lance do Iroberto, tá assim, com segundos, assim, o primeiro toque dele na bola, ele quase consegue fazer um gol aí com a defesaça do Cleiton, tá? A gente até pensou, agora vai vir reação, né? O Roberto entrou e tal, acho que foi jogado do Bidu, inclusive, né, pela linha de fundo, cruzou a bola, o Roberto chegou e a defesa do Cleiton foi pro escanteio, agora, né, quem sabe a gente consegue um empate, né. Porém, o jogo foi desenrolando ali e tal, o Bragantino de novo dando um pouco mais de susto, o Corinthians tentando ali, o Corinthians um pouco mais com a bola agora já no segundo tempo, né, porque o Bragantino, o Bragantino que quis dar a bola pro Corinthians, pra tentar sair no contra-ataque, e também conseguiu, né, no terceiro gol, do Hurtado, tá? Foi o gol do Hurtado. Acho que foi do Hurtado, né? Deixa eu confirmar aqui. Não, falei errado. Mosqueira, aqui é meio parecido. Mosqueira que começou em campo, né? Ele é ponta esquerda, né? Isso, começou em campo no ponta esquerda. Vou colocar aqui o gol dele, vou tentar pôr também. Porque assim, mais um contra-ataque, tá? Agora o Hugo já tinha saído, então já não foi culpa dele, tá? Mas foi em cima do Kaká novamente. E eu vou pegar aqui o lance pra vocês de novo aqui, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui.
saída de contra-ataque também, tá? E aí o Mateuzinho tava em campo, né? Vamos pegar aqui. Então aqui, ó. Bidu tocou errado, acho que espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Toque lá em cima lá, no próprio Mosqueira, né, que saiu na velocidade. Ó quem tá na bola, ó quem tá nele aqui, o Kaká, né. Ali passou, gingou pra cima do Kaká, conseguiu tirar a bola do Kaká e meteu por baixo do Uga, assim com uma certa facilidade, tá? Passou do Kaká ali e fez o terceiro gol pra fechar o caixão, né. E o Corinthians não conseguiu dar muitas reações mais, tá? O Corinthians que no segundo tempo até que finalizou acho que um pouco mais do que no primeiro, né? No primeiro tempo, conforme eu falei, foram 7 finalizações do Bragantino. No segundo, contra 3 do Corinthians. No segundo, o Corinthians deu 4, mas o Bragantino deu 9, tá? Então o Bragantino no total aí foram 16 finalizações a 7. Assim, domínio do Bragantino, né? Enfim, o que eu tenho pra dizer sobre esse jogo, né? Tudo bem ter a dificuldade diante do time que entrou em campo, o time muito jovem também, né? E totalmente reserva. Só que assim, mesmo depois com a entrada de alguns jogadores, não conseguiu, até teve um resquício de reação, né? Conforme eu falei do lance do Yuri Alberto e tal, mas nada demais assim. O Bragantino, no geral, foi bem superior ao Corinthians, tá? E o que preocupa agora é o seguinte, né? Foi claro que o Dorival poupou os jogadores principais por conta dos próximos 2 jogos que o Corinthians vai ter, que são Santos e São Paulo. Não, acho que é São Paulo e Santos. Isso, São Paulo e Santos. Então o Corinthians joga agora no domingo contra o São Paulo, na Arena Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. E depois, no dia 22, que é na quinta-feira, vai lá na Vila Belmiro enfrentar o Santos. Então, assim, são 2 jogos complicados, tá? Assim, o São Paulo vive uma draga danada, a gente sabe. Perdeu o primeiro jogo pro Mirassol por 3-0 também, se eu não me engano. 3-0. E agora está jogando contra o São Bernardo lá no Morumbi. Morumbis, né? Morumbis. Tá 0-0 até agora o jogo, tá acabando agora o primeiro tempo, enquanto tô gravando o jogo aqui, tá? Então vamos ver como que vai acabar esse jogo, como o São Paulo vai vir, se o São Paulo vai vir com mais uma derrota, ou se vai vencer o jogo, porque se o São Paulo vence o jogo, diante da derrota do Corinthians, mesmo que seja com o time reserva, talvez o São Paulo chegue um pouquinho mais, né, pro jogo de domingo, mas assim, o Corinthians, com o time titular, é favorito contra o São Paulo, tá? Diante do elenco, na minha opinião, tá? Deixa eu ver com qual time o São Paulo tá jogando. Cédric Arboleda, Sabino, Wendel, Pablo tinha um titular, Danielzinho, que acho que veio do Mirassol, se não me engano. Luca, é aquele Luca? Acho que é outro Luca. Lucas Moura, Ferreirinha e Tapia. Na minha opinião, é o time titularíssimo aqui. O Caleri não tá jogando, acho que talvez alguns aqui, né? Não, acho que não é totalmente titular, não. Eu também acho que tá poupando um pouco, porque, ó, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Eu não vejo muito jogo de São Paulo. Tolói, eu acho que é titular. Marcos Antônio, acho que também é titular desse time. E tem o Luciano e o Caleri, né? Que eu acho que eram titulares, não tenho tanta certeza assim, tá? Enfim, eu não acompanho jogos de São Paulo assim. Enfim, vamos ver como que vai vir o São Paulo pra esse jogo, tá? Mas na minha opinião, o Corinthians, pelo elenco, tá? E pelo momento, seja um pouco favorito contra o São Paulo, tá? Embora, conforme eu falei, agora veio de uma derrota de 3-0, mas assim, time reserva e tal, mas enfim, ainda assim não deveria ter sofrido tantos gols assim. Mas é isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Vamos ver, domingo, eu pretendo fazer vídeo no domingo ou na segunda pra trazer pra vocês, tá? Pelo menos na segunda-feira à noite eu posto o vídeo, tá? Se eu não conseguir fazer no próprio domingo, tá? Mas é isso que eu tenho pra trazer pra vocês. Eu acho que o próximo vídeo que vai sair agora talvez seja só na segunda-feira mesmo. Vamos ver se eu faço... eu devo fazer um vídeo amanhã, aliás, sábado, pela manhã, pra postar ainda no sábado, referente ao Foot Moves, tá? Das últimas notícias agora dessa semana. E depois o próximo vídeo é pra ser, né, do react aí, né, da minha opinião sobre o pós-jogo, né, de Corinthians e São Paulo, beleza? Pra você que ficou até aqui, não pedi lá no começo, acabei esquecendo, mas encarecidamente, se você que tá gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta a sua opinião, tá? Me ajuda bastante mesmo essa interação de vocês aqui nos vídeos. E é isso, até a próxima. Muito bem-vindo a você que tá pela primeira vez e valeu!